Você tem que entender uma coisa. Há sempre um outro nível. Você pode ter conseguido muito em sua vida. Você pode estar no topo em uma ou mais áreas da sua vida. Mas você não vai ficar no topo, ao menos que você esteja com fome de crescer, com fome de melhorar, com fome para alcançar o próximo nível. Mesmo que você tenha que construir esse nível sozinho. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar recebendo o que você sempre teve. Você merece mais dessa vida, mas você nunca receberá mais, a menos que esteja disposto a fazer mais. Tenha coragem de viajar pelo seu próprio caminho. Por mais escuro que seja, em algum momento haverá luz. Se você continuar, você deve definir o padrão. Você decide em que nível a barra será aumentada. Essa é a diferença entre a maioria e os poucos. Os poucos estão sempre com fome para crescer. Eles estão obcecados em elevar o nível, obcecados em definir o padrão. Os poucos são os campeões mundiais, os vencedores, os líderes. Aqueles que são lembrados muito depois de terem partido. Aqueles que fizeram o que os outros acham impossível. Diga, eu cheguei longe, mas eu posso ir mais longe. Eu vou mais longe. Esse mês é meu, esse ano é meu, essa década é minha. Eles não eram sobre-humanos, mas eles conseguiram uma mentalidade sobre-humana. Eles não se conformaram. Eles não entraram na fila. Eles não acreditavam em opiniões que não eram deles. Eles não foram desviados por coisas que não eram importantes para seus objetivos e sonhos. Eles definem o padrão e quando alcançaram seu objetivo, eles estabeleceram um objetivo maior, um padrão mais alto. Diga, eu vou conseguir o meu maior potencial. Eu vou empurrar para o próximo nível. Eu nunca vou parar. Eu acredito que eu mereço mais. Eu sei que vou conseguir mais. Eu defino o padrão, Eu não me importo com a área que estamos falando. Você deve estar crescendo. Eu não me importo com quão bem-sucedido você é. Você deve sempre estar alcançando seu próximo nível, o que quer que seja. Algumas pessoas estão contentes, isso é ótimo. Estou feliz por eles. Mas eu nunca vou me contentar com o normal. Eu respeito o caminho de todos. Mas eu sempre senti que minha vida seria mais do que comum. Mais do que extraordinária. Ninguém me define. Minha ética de trabalho é maior. Minhas expectativas são maiores. Então meus resultados são maiores. Eu estou com fome para o próximo nível. Com fome de crescimento. Eles ainda não viram nada. Eu nem esquentei. Eu decido até onde vou. E eu não vou parar. Está com fome? Você está com fome de crescimento? Anda! Você tem uma história para contar. Você não precisa de permissão para se tornar a melhor versão de si mesmo. Você pode simplesmente ir lá e ser isso. Então, da próxima vez que você tiver um sonho, não pare com os pensamentos que sussurram. Não sei como alcançá-lo. Aprenda como torná-lo uma realidade. Quanto mais alto você subir, mais pessoas tentarão arrastá-lo para baixo. Quanto melhor você conseguir, mais críticas você atrairá. É a vida. Não deixe a sombra deles bloquear a sua luz. Não deixe que suas palavras baseadas em seus próprios medos e limitações impeçam você de ir atrás do que deseja. Nunca deixe que as opiniões dos outros te afetem. Viva a sua vida. O sonho que você espera está lá esperando por você. Apenas não pare. Sejam muito bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Essa é a nossa aula 01 dessa semana da aprovação do mapa.
o método de aprovação policial acelerado. Nós teremos 3 aulas totalmente direcionadas e gratuitas para vocês. Essas aulas, elas terão técnicas secretas dos principais aprovados em carreiras policiais. E olha só, nós vamos começar essa jornada especial a partir de agora. Essas 3 aulas, guerreiros, elas são extremamente importantes. Olha só, as informações da aula de hoje se completam com as aulas de terça e de quarta-feira também. Para que você tenha um desempenho espetacular e alcance a tão sonhada aprovação que você deseja, você precisa acompanhar essas 3 super aulas que a minha equipe preparou exclusivamente para você que está aqui, beleza? Posso contar com a sua participação? Você está comprometido com a sua aprovação? Acredito que sim, beleza? Bom, enquanto os demais alunos entram em nossa aula, eu vou passar para vocês uma questão para que a gente já possa ir aquecendo, tá? A gente já possa ir treinando um pouquinho. Quero que vocês fiquem atentos à metodologia e às dicas dessa aula, pois essas dicas farão toda a diferença no dia da sua prova, beleza? Bora para a questão? Bora lá, tamo junto então, galera. Bora para mais uma questão direcionada aqui. A gente vai falar a respeito de direito constitucional, tá? Peço que vocês se atentem na questão, se atentem no enunciado e nas pegadinhas que a banca traz para vocês. Nesse momento, aperte o pause, resolva a questão e depois acompanhe o professor para a gente trazer o gabarito, aquele macete especial para vocês que nós temos aí em abundância no nosso curso, beleza? Aperta o pause e resolve. Apertou, resolveu? Se não apertou, se for, não vou falar palavrão aqui. Você sabe que o professor não fala palavrão. Mas vamos lá então para o enunciado, guerreiros. Quem resolveu é bom, porque se errou a gente vai entender o porquê do erro e o macete já vai fazer vocês aqui decorarem, beleza? Então lá na questão 1, João, brasileiro naturalizado, informação importante para a gente anotar, almeja compor um cargo público no estado em que se naturalizou. Segundo a Constituição Federal, alguns cargos são privativos de brasileiros natos e João não poderá ocupá-los. Identifique abaixo a alternativa que contém um cargo que pode. Ele pede um cargo que pode ser ocupado por João. Então ele vai trazer 5 alternativas para nós. Dentre as 5, apenas uma o João pode ocupar. Beleza? Quais são as alternativas, professor? Alternativa A, presidente da República. Alternativa B, ministro do Supremo Tribunal Federal. Alternativa C, oficial das Forças Armadas. Alternativa D, ministro de Estado da Defesa. E alternativa E, senador da República. Qual foi a alternativa que você marcou? Qual foi o gabarito aonde você colocou o teu X? Bora lá ver a letra de lei e depois buscar a explicação com o macete do seu professor? Tamo junto, bora lá. Então, a gente não tem o gabarito ainda, não tem a sinalização, mas ali o professor e o policial Rude está trazendo para a gente uma explicação. Então a gente vai dar um zoom nesse balão, vamos ver se a gente consegue sobrepor aqui a imagem. Não vou descer a minha foto então. O mais importante é que a gente consiga ter acesso à lei e não a foto desse policial feio pra caramba que está explicando para vocês, né? Bora lá então. Aonde que a gente vai encontrar o gabarito dessa questão que a gente estava falando, senhores? A gente vai encontrar o gabarito da questão no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele vai trazer para nós uma relação dos cargos que são privativos de brasileiros natos, beleza? Onde os brasileiros naturalizados e estrangeiros não podem compor. Então, que cargos são esses, professor? São os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro do Estado de Defesa. Dá uma olhada na pegadinha que a banca trouxe para vocês. Uma que eles trouxe aqui, ó, é de presidente do Senado Federal. Mas o cara pode ser senador sem ser presidente do Senado Federal? Pode. Então, nosso gabarito, letra E, senador. Mas como é que eu faço para decorar, professor? Pelo amor de Deus, olha o tanto de coisa que tem ali. E não é só o artigo 12 que eu tenho que ler, professor. Eu tenho que ler outros artigos da Constituição Federal, além de direito administrativo, além de português. Tem como o senhor me ajudar e resumir isso daí para que eu possa saber? É claro que tem, amigão. É claro que tem. O professor nunca deixa você na mão. Nós temos aí, então, como nosso gabarito, a gente vai voltar na questão, é letra E, senador da República, mas você precisa memorizar quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Vamos trazer um macete mnemônico para você não esquecer mais? Bora lá, então, para o nosso macete.
Tá aí na tela, guerreiro, nosso macete para você não errar mais quais são os cargos privativos de brasileiro nato é o famoso mp3.com. Por que mp3.com, professor? Primeiro que se você memorizar o mp3.com, você não erra mais esse tipo de questão, beleza? Mas eu vou explicar aqui. O que é o P3? Vamos colocar aqui um corretor pra gente. O P3 nada mais do que a letra P 3 vezes. Então você vai saber que o P 3 vezes é o MP3, beleza? Então o M inicial é de Ministro do Supremo Tribunal Federal. São 3 P's, como a gente viu no mnemônico, MP3. Quais são os 3 P's? Primeiro P, Presidente e Vice-Presidente da República. Segundo P, Presidente da Câmara dos Deputados. Terceiro P, Presidente do Senado Federal. Então se tratou de Presidente da República e as duas, a nossa parte bicameral, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. Não pode ser presidente nem do Senado nem da Câmara dos Deputados, beleza? A letra C do com é o que, professor? A C é carreiras diplomáticas. O O é o oficial das Forças Armadas e o M final, que temos mais um M, é o Ministro de Estado de Defesa. mp3.com, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado e Defesa. Vamos voltar para a questão para ver como esse card de memorização, como esse mnemônico ajuda você? Fica ligado aí. Então olha que legal, a gente vai fazer uma análise aqui para não ter erro, tá? O João, ele é brasileiro naturalizado, como diz a questão. Então ele está buscando aqui um cargo que pode ser ocupado por ele. Presidente da República pode? Lembra do P3? Presidente da República é um cargo que não pode. Olha só, memoriza o mp3.com para você ver como não tem erro. B, Ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembra lá? O M inicial é de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não pode. Beleza, senhores? Letra C, Oficial das Forças Armadas. É do ponto .com. É a letra C. D, Ministro de Estado de Defesa. É o último M. E letra E, Senador da República. Ele pode? Como senador pode. O que ele não pode é ser presidente do Senado Federal. Então nosso gabarito está aí, letra E. Mais uma questão direcionada para vocês. Mais um card de memorização, mp3.com. Bora para a próxima questão? Aquele abraço, guerreiro, e foco rumo à sua aprovação. E aí, dinâmicas as dicas, né, guerreiros? Eu peço para vocês que vocês já vão se preparando, tá? Porque o nosso curso ele é todo direcionado para que você possa conquistar a sua aprovação. Bom, agora que a maioria dos alunos entrou na aula, eu vou me apresentar para que vocês possam me conhecer, beleza? Primeiramente, quem é o policial Rude? Quem que é o portador dessa pistola maravilhosa aqui, que vocês também vão conquistar? Eu atuo há mais de 20 anos no serviço público, guerreiros. Eu estou no ramo de concursos de carreiras policiais há quase 2 décadas também. Já tenho uma bagagem bem grande. E nesse período, guerreiros, eu coleciono mais de uma dezena de aprovações. Dentre todas essas aprovações, algumas muito importantes que é o que vocês almejam, tá? Só em carreiras policiais, para vocês terem uma ideia, eu obtive algumas aprovações, como por exemplo, na Guarda Municipal, para os concursos municipais, no estado para a Polícia Militar e também para a Polícia Civil. Eu tenho certeza que esse é o desejo de vocês e vocês vão alcançar. Eu já montei várias turmas de estudo para carreiras policiais e para você ter só uma noção, só no ano passado nós aprovamos 5.217 pessoas, foram 5.217 alunos nas diversas carreiras policiais. É um número extremamente expressivo que eu ainda pretendo pelo menos dobrar no ano vindouro, beleza? Só que para que eu consiga concluir esse projeto, eu vou precisar muito da tua ajuda. Por quê? Porque nós temos as técnicas, nós temos as metodologias e nós temos as ferramentas certas para a sua aprovação. Só que não adianta eu ter tudo isso e disponibilizar, porque ainda falta um quesito muito importante. Qual que é o quesito, professor Rude?
a sua determinação, guerreiro. Eu posso contar com você? Mesmo que eu tenha todo esse material, se você não fizer a tua parte, não tem como alcançar a aprovação. Eu te ajudo a passar e você me ajuda a aumentar esses números de alunos aprovados. Pode ser? Olha, eu tenho certeza que eu posso contar contigo, beleza? Tenho certeza mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você não está aqui à toa. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui estudando. Agora eu vou pedir para você um grande favor. Quero que você digite abaixo o seu nome e desde que idade que você sonha com essa aprovação, com essa conquista. Desde quando essa profissão é o grande desejo da sua vida, beleza? Digita aí nos comentários para que eu possa conhecer um pouco mais você, tá? A gente quer conhecer um pouco mais você e um pouco mais a sua vida. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao curso, vocês podem perguntar aí abaixo no chat. Nós temos uma equipe maravilhosa que está a postos para esclarecer todas as suas dúvidas. Então, assim, algumas perguntas eles vão selecionar e vão mandar para mim aqui e eu vou responder por aqui ao vivo, beleza? Mas eu não vou conseguir responder a todas as perguntas aqui na nossa live. Mas a equipe vai responder você e na sequência eu posso responder vocês um a um aí lá no grupo VIP do WhatsApp. Fiquem tranquilos, beleza? Ninguém vai ficar sem resposta. Bom, agora nós vamos falar um pouco de duas informações extremamente importantes. A primeira informação é do sorteio do curso preparatório completo que nós vamos fazer para você. Todo mundo está aqui querendo ser sorteado, né? Mas é assim, pessoal, além de nós trazermos para vocês 3 aulas 100% gratuitas com várias dicas, nós também vamos sortear um curso preparatório completo. Para você ser sorteado, você precisa assistir todas as aulas e anotar todas as nossas palavras-chave. Então essa semana, galera, segunda, terça e quarta-feira, você tem que desmarcar todos os seus compromissos e acompanhar as nossas aulas para você concorrer a esse curso completo, beleza? Olha só, garganta não tá legal. Nessa primeira informação, o importante é você ficar atento, porque eu vou passar a primeira palavra-chave durante a nossa aula, tá? No decorrer dessa aula, eu já vou liberar a primeira palavra-chave para vocês. E a segunda informação importante que eu falei anteriormente é a respeito do principal erro que os concurseiros cometem. Qual que é o principal erro, professor? Presta muita atenção nisso aqui. Fica ligado para tudo que você está fazendo, tá? Larga o WhatsApp, larga o Facebook, larga o Instagram e fica ligado no que eu vou passar para você agora. Porque isso aqui ele vai ser o divisor de águas entre a sua reprovação ou a sua tão sonhada aprovação. Veja só, a banca do concurso ela não mede esforços nenhum para te derrubar. E uma das armadilhas que ela mais utiliza é o edital do concurso. Se você já é concurseiro, você deve ter percebido que a banca costuma mandar um edital enorme, tá? Um catatal desse tamanho, recheado de matérias e subitens para você estudar. Por que isso, guerreiro? Para te derrubar. Após anos de estudo, a nossa equipe analisou centenas de provas de concursos anteriores e ao comparar o conteúdo dessas provas com os itens especificados no edital, nós chegamos a uma descoberta surpreendente. Deixa até eu respirar para passar essa informação para vocês. Nós concluímos que aproximadamente 80% das questões das provas são baseadas em apenas 20% do conteúdo abordado no edital. Olha o tamanho da discrepância. Você talvez já tenha ouvido falar do princípio de Pareto, que se revela totalmente aplicável ao mundo dos concursos, o princípio 80-20. O princípio de Pareto, guerreiros, ele foi formulado por Wilfredo Pareto. Ele sugere que 80% dos efeitos resultam em 20% das causas. Pareto observou esse fenômeno nas terras da Itália e em seu próprio jardim. Tá? Ele aplicou esse princípio à preparação de concursos. E é crucial você prestar atenção que nos 20% mais importantes do conteúdo do edital, a estratégia que tem levado os meus alunos à aprovação, a gente aplica para você. Então a gente te traz aquilo que realmente cai na tua prova. A banca ela faz isso pois precisa eliminar o maior número possível de candidatos. E vou te falar uma coisa, infelizmente, muitos alunos dedicados estudam horas e horas a fio durante muitos meses e sequer conseguem atingir a nota de corte, a nota para que possa ser feita o corte dos aprovados. As pessoas caem nessa armadilha parecendo gado indo para o abate, mas você
que está aqui e que vai acompanhar as nossas aulas até o final, nunca mais vai errar nesse quesito. Você sabe quem não caiu nessa armadilha? Foi o soldado Jensen. Ele tem um recado especial para vocês. Eu vou postar para vocês aqui o depoimento dele e o convite que ele está fazendo para vocês, beleza? É isso aí, pessoal do grupo Carreiras Policiais, aí o grupo VIP. Estou passando aqui para desejar uma boa tarde, boa sorte a todos e dizer para vocês aí, ó, se dedica que o lugar seu está aqui, ó. Tá reservado aí. Abraço, boa sorte a todos. Entendeu o recado do soldado, né? É só estudar que o seu lugar está garantido. Mas não é estudar de qualquer jeito, é estudar de forma direcionada com a melhor equipe, beleza? Olha só, eu esqueci de avisar. Não esqueça de pegar papel e caneta, porque você vai precisar anotar, além da palavra-chave, as dicas que eu irei passar por aqui, beleza? Então corre lá pegar. Bom, agora que a maioria dos alunos está aqui, nós vamos para aquilo que realmente interessa. Nós vamos tratar da sua aprovação. Hoje em dia, guerreiros, aparenta ser muito difícil passar em concursos públicos, não é? Porém, a dificuldade não está na matéria e a dificuldade também não está na sua concorrência. Você sabe qual que é a sua principal dificuldade? A sua principal dificuldade é a forma como você estuda. Por incrível que pareça, você é o seu principal obstáculo. Você é o seu maior concorrente. Eu quero que você grave isso na sua cabeça, tá? Porque mais à frente eu pretendo explicar para você o porquê disso, tá? Agora eu vou falar dos principais cursos preparatórios e como eles utilizam as mesmas ferramentas há décadas. E isso faz com que 97% dos concurseiros achem que basta sentar a bunda na cadeira durante horas, usando o quê? Apostilas e usarem e assistirem ali o tempo todo videoaulas, que eles vão conseguir alcançar a aprovação. Galera, eu tenho um segredo para vocês aqui, eu tenho um recado para vocês. Isso é um engano, tá? Quem está caindo nesse engano não vai passar. Porque apesar de eu obter mais de uma dezena de aprovações em concursos públicos, eu cometi esse erro lá no começo da minha carreira de estudos. E por causa dessa mentira, por causa desse engano cruel, eu levei 4 anos para alcançar a minha primeira aprovação. Foram 4 anos jogados na lata do lixo. Agora eu vou pedir para vocês refletirem um pouco. Quando você inicia os seus estudos, você domina todas as matérias do seu edital? Você realmente acha que todas as suas principais dúvidas vão ser solucionadas apenas com apostilas e videoaulas diretas, sem ter uma explicação? É claro que não, guerreiro. É claro que a apostila e a videoaula não vai esclarecer essa tua dúvida. Você vai precisar de um suporte. Você vai precisar de professor especialista que te dê suporte no momento oportuno, que te auxilie enquanto você está precisando e que esclareça todas as suas dúvidas. Afinal, quem se dá bem fazendo uma prova carregado de dúvidas? Responde para mim aí. Quem que chega na prova carregada de dúvidas e consegue fazer a prova? Concorda comigo? Então é essencial que você tenha suporte adequado. É essencial que você tenha auxílio incondicional durante a sua trajetória de estudos. Olha lá, papel e caneta na mão, quero que vocês anotem no papel, muito importante. Sem suporte adequado, o concurseiro será reprovado. Repete comigo lá, sem suporte adequado, o concurseiro será reprovado. E essa é a primeira ferramenta fundamental para a sua aprovação. Nós vamos te entregar o mapa da aprovação. Por que mapa, guerreiros? É a sigla inicial de Método de Aprovação Policial Acelerado. Esse é o mapa. Com esse método, você vai conseguir aprender e memorizar pelo menos, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais rápido do que qualquer outro curso preparatório, por meio de técnicas de memorização direcionadas para você, com o seu perfil, com material condensado e o melhor de tudo, fazendo você estudar aquilo que realmente vai estar na sua prova.
não tem como não passar. Nós temos milhares de aprovação. Então chega de perder tempo com métodos que não funcionam, guerreiro. Chega de jogar o seu tempo fora. Nós conseguimos em poucos meses fazer por você o que a maioria dos cursos preparatórios não conseguem fazer em anos de preparação. Olha o tamanho da economia de tempo. O seu tempo é valioso, não é? Então agora nós vamos mostrar um pouco dessas dicas especiais aqui. Eu quero que vocês fiquem ligados nessa aula, pois além de conhecer do nosso suporte intensivo, como eu falei para você há pouco, nós também traremos as questões direcionadas que as bancas mais cobram nas provas. Assim você vai ficar mais preparado. Além disso, nós vamos trazer depoimento de guerreiros que conquistaram a aprovação e utilizaram técnicas exclusivas que nós passamos para eles de estudos que aumentaram em 90% o seu desempenho. Bom, vamos fazer primeiro uma comparação simples, tá? Eu quero que vocês coloquem aí a massa encefálica para trabalhar. Existem muitas formas de você aprender determinadas matérias. Nós temos as aulas tradicionais, sabe aquelas aulas bem chatas que a professora fica fazendo a leitura e apontando com a régua no quadro? Então tem essas chatas e tem as aulas com melhor desempenho para sua memorização. O que o professor utiliza nessas aulas com melhor desempenho? Quais são as ferramentas para facilitar? Olha só, no meu caso, vocês vão ter à sua disposição música, dança, poesia, mapas de memorização, mapas mnemônicos que vocês vão conhecer nas questões ou elaborações de histórias para que você realmente tenha uma didática diferenciada, dentre outras técnicas especiais, é claro. Agora, você quer ver como metodologias interativas ajudam muito mais? Vamos fazer uma pequena comparação? Nós vamos trazer agora algumas questões de crase, utilizando dança, música e poesia. No decorrer da aula, guerreiros, nós traremos para vocês outras didáticas especiais que você não pode perder de jeito nenhum. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não cairá mais no engano da apostila e da videoaula como os cursos preparatórios trazem para você. Vamos acompanhar juntos essa questão? Espera aí, já quero adiantar para você, tá? Eu quero que você fique ligado que as brincadeiras que você vai ver aqui são para que você possa fixar melhor a matéria na tua cabeça. Nós não temos a intenção de ofender ninguém, beleza, galera? Então eu não ofendo vocês, vocês também não me ofendem, beleza? Estamos de acordo? Só vou pedir um favor para vocês. Não riam do professor, tá? Eu utilizo essas estratégias para ajudar você na memorização. Então quem ri do professor não vai passar, beleza? Bora lá então acompanhar essas questões. Tamo junto! Salve, salve, guerreiros! Tudo tranquilo? Então nós vamos fazer uma brincadeira agora, a gente vai aprender um pouco sobre crase, beleza, pessoal? E para que vocês consigam memorizar essa dinâmica, essa didática da crase, eu vou fazer um jingle com uma música muito conhecida, não sei se vocês conhecem a música do Creu, Creu. Beleza, pessoal? A gente vai começar a música, eu vou trazer o jingle para vocês e quero que vocês memorizem, tenho certeza que se vocês prestarem atenção, nunca mais vocês erram sobre crase. Bora lá? Tamo junto! É crase neles, é crase nelas, vamos que vamos, bora que vamos. Crasear tem que ter preposição, pra crasear ela é necessidade, antes de verbo a crase não cola não, e para decorar é muita facilidade. De novo, pra crasear tem que ter preposição, pra crasear ela é necessidade, antes de verbo a crase não cola não, e para decorar é muita facilidade. Eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo ver a velocidade 5 na dança da crase, né? Mas só os nossos alunos dentro do curso que vão ver, beleza, pessoal? Vocês viram como é fácil? Nesse refrãozinho você encontra 90% das regras da crase. Vamos verificar? Vamos na sequência fazer a verificação? Então vamos retornar para o primeiro refrão da música, beleza, pessoal? Vou para o lado aqui para que a gente possa acompanhar, onde nós temos as dicas de crase. Para crasear, tem que ter preposição. Isso é o básico, já que a crase é a junção da contração da preposição com o artigo feminino. Vamos para um exemplo bem básico. Eu vou pedir para o estagiário colocar a frase aqui na tela para nós, beleza? Levei a bolsa à escola. Note
que propositadamente não coloquei crase em nenhum dos artigos, para que possamos juntos identificar a preposição e, consequentemente, a crase. Para identificarmos se um artigo, como os que estão sublinhados, levam a crase, precisamos perguntar ao verbo. Veja só, perceba que o nosso verbo anterior é o verbo levar. Exemplo, levei a bolsa à escola, está aqui acima. Olha que legal, quem leva, leva algo, no caso a bolsa. Aqui nós não temos preposição, porém quem leva, leva a algum lugar. Aqui temos a preposição antes de escola. Então vou apagar a frase acima e reescrevê-la, beleza? Levei a bolsa à escola. Aqui temos a incidência da preposição a e o artigo a. Quando isso ocorre, temos a contração desses elementos e daí nasce a famosa crase. Por isso a regra nos diz que para crasear tem que ter preposição. Percebeu? Preposição mais artigo a, craseado. Pegou bem essa parte? Fica tranquilo que eu vou trazer alguns bizus que vão te ajudar nesse entendimento. Vamos agora para a nossa segunda estrofe. Na segunda estrofe, temos a frase: para crasear, ela é necessidade. Lembra? Presta atenção nisso aqui. É muito importante essa dica. Sempre que há a presença de crase, é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Vou falar 3 vezes para vocês focarem. Mais uma vez. É obrigatório que a palavra que vem após o artigo seja uma palavra feminina. Vamos para um exemplo bem simples, mas ajuda muito a fixar essa temática. Observe a frase ao lado. Coloca a frase aí, estagiário. Tá difícil encontrar bons estagiários hoje em dia, pessoal. Pode ser, estagiário. Obrigado, guerreiro. Veja o exemplo. Levei a bolsa à escola. O artigo a, que antecede a palavra escola, leva a crase, pois é proposicionado, como vimos no exemplo anterior, porém, para ser craseado, ele tem que vir antes de uma palavra feminina. Em nosso exemplo, a palavra escola. Se em nosso exemplo mudássemos a palavra escola pela palavra colégio, não teríamos mais a incidência da crase. Meu querido estagiário, por gentileza, apaga a palavra escola e coloca a palavra colégio aí, por favor. Agora a frase ficou como? Levei a bolsa a colégio. Meu Deus do céu! Cadê a concordância, estagiário? Quem leva a colégio leva ao colégio. Por favor, faça as correções, estagiário. Alguém aqui sabe trabalhar com edições? Estamos precisando contratar um estagiário novo aí, beleza? Agora sim, nosso exemplo ficou certo. Levei a bolsa ao colégio. Percebeu que o a craseado foi substituído por ao? Fica ligado, guerreiro. Essa é uma excelente técnica para identificar se o artigo é craseado ou não. Se você trocar a palavra feminina por uma masculina e o a for substituído por ao, vai haver crase. Legal, né? Vimos isso na troca da palavra escola por colégio. Agora veremos um exemplo de substituição da palavra feminina por uma masculina que não há incidência de crase. Bora lá? Então, voltando para a nossa frase original. Levei a bolsa à escola. Oxi, dessa vez o estagiário foi ligeiro. É só falar em contratar outro que ele fica esperto, né? Bom, dessa vez, ao invés de trocarmos a palavra escola, trocaremos a palavra bolsa. Usaremos a palavra masculina material no lugar de bolsa. Se espertou mesmo, estagiário. Então, como exemplo, levei o material à escola. Olha que interessante, pessoal. Quando a palavra é craseada, o a é substituído por ao, como no caso de colégio. Porém, quando a palavra não é craseada em nossa substituição do feminino para o masculino, o a será substituído por o, como no exemplo do material. Daí criamos o poema. Trocou a por ao, tem crase afinal. Trocou a por o, a crase se lascou. Guardem esse bizu, pois vai ajudar muito vocês. Vamos para a próxima regra de crase, para o nosso próximo refrão. Vamos lá? Antes de verbo, a crase não cola não. Isso aqui é mais fácil que andar a pé. Por que não temos crase antes de verbo? Simples, porque o verbo não admite artigo antes dele. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, teremos a fusão da preposição com o artigo a feminino, pois o verbo não admite artigo. Vamos para um exemplo bem simples. Olha aí, ó. Passei a estudar. Perguntando ao verbo, quem passa, passa algo, ou passa a algo, ou passa a alguém. Olha que interessante. Então, neste caso, temos a preposição a.
mas não temos o artigo a. E sem o artigo não tem crase, porque a crase é a junção da preposição com o artigo. Fácil, né? Vamos agora resolver uma questão e ver se vocês fixaram bem essas dicas, beleza? Bora então para a resolução da questão, pessoal. Veja só a questão, ela é fácil, é simples e com as regras que eu passei para vocês não tem como errar. Assinale a alternativa que contém erro na utilização da crase. Temos 5 alternativas. A alternativa A diz: o estudante sempre obedece à regra. Está craseado. Comprei um buquê de rosas à namorada do meu amigo. Pisei na bola, né? Preferi escolher o carro à casa. Adverti a aluna pela última vez. E a letra E, gosto de ir ao parque a pé. Só com o bizu da troca do A por AL dá para matar essa questão facilmente, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês uma dica para verificarmos mais rápido ainda. Vamos verificar se todas as palavras posteriores ao artigo são femininas. Lembra? Para crasear, ela é necessidade, então a palavra posterior à crase tem que ser feminina, senão a crase está incorreta. Letra A. O estudante sempre obedece à regra. É a regra feminina. Letra A, nessa regra tá normal, beleza? Letra B. Comprei um buquê de rosas à namorada do meu amigo. Namorada do meu amigo também é um substantivo feminino. Letra C. Preferi escolher o carro à casa. Casa feminino. Adverti a aluna pela última vez. Aluna feminino. E letra E. Gosto de ir ao parque a pé. Pessoal, pé é masculino, é o pé. Então, se é para a gente assinalar a questão que contém erro, a questão letra E contém erro. Veja só, a questão de 10 segundos a gente matou a charada só de identificar o substantivo masculino após a crase. Não pode ter crase após o substantivo masculino, beleza, pessoal? Agora, eu vou mostrar para vocês uma dica para a gente verificar trocando A por AL, tá? Para matar essa questão facilmente. Nesse formato que eu mostrei para vocês, só errou quem não prestou atenção na aula agora, beleza? Agora vamos ver as dicas alterando a palavra feminina por uma palavra no masculino. Lembre-se, ao fazer a troca, se A virar AL, tem crase a final. Se A virar O, a crase se lascou. Vamos verificar da alternativa A até a alternativa D se virar AL, porque todas elas são femininas, beleza? Então, voltando para a questão, letra A. O estudante sempre obedece à regra. Vamos trocar a palavra regra por regramento. Ficaria: o estudante sempre obedece ao regramento. A crase está corretíssima, pessoal. Letra B. Comprei um buquê de rosas à namorada de meu amigo. Vamos trocar a namorada do meu amigo por meu amigo. Vamos entregar para ele o buquê para ele não achar que é errado, beleza? Comprei um buquê de rosas ao meu amigo. Também tem incidência de crase. Trocou A por AL, tem crase no final. Letra C. Preferi escolher o carro à casa. Vamos trocar casa por apartamento, que é o apartamento. Preferi escolher a casa ao apartamento. Também tem incidência de crase, a alternativa está correta, a questão nos pede a que contém erro. Letra D. Adverti a aluna pela última vez. Vamos trocar aluna por aluno. Fica: adverti ao aluno pela última vez. E a letra E não tem como trocar pé por masculino, porque pé já é masculino. Então a nossa alternativa, nosso gabarito, letra E. Viu só como não tem segredo? Bom, mas agora, vamos agora para mais uma questão de crase. Nós vamos utilizar o verbo ir, beleza, pessoal? Pois ele tem uma regra especial. Vamos voltar para a tela com o professor mais bonito do Brasil? Fácil, né, senhores? Só errou essa questão quem não prestou atenção. Agora, vamos para mais uma questão de crase também, beleza? Utilizaremos agora o verbo ir, pois esse verbo tem uma regra especial que vocês precisam saber. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, pois o verbo ir existem regras especiais. Nós vamos mostrar a vocês uma questão agora. Não se desesperem. Depois da questão, nós vamos cantar um jingle que fará com que vocês decorem facilmente essa regra também. Vamos para a questão? Maravilha, senhores. Então, nessa questão, a gente tem uma regra especial, beleza? Eu vou primeiro ler a questão, vou trazer para vocês a dificuldade dessa questão e, na sequência, a gente vai cantar aquele jingle especial para vocês nunca mais errarem quando o verbo é ir, beleza? Veja lá. Assinale a alternativa que encontra-se com a crase corretamente acentuada. Letra A, vou a Brasília. Letra B, vou a Goiás. Letra C, vou a Belém. Letra D,
vou à Bahia, e letra E, vou a Belo Horizonte. Peraí, professor Rude, você me falou que se eu trocar a palavra posterior por uma palavra no masculino e mudar a para ao, é craseado. Então, qualquer uma delas que eu trocar, por exemplo, por o banheiro, é vou ao banheiro, vou ao banheiro, vou ao banheiro. Então, todas elas podem ser craseadas. Tá certo? Não, guerreiro, não tá certo. O verbo ir, ele tem uma regra especial e eu vou passar para vocês agora. A gente vai voltar para a tela com esse professor charmoso para a gente cantar o jingle. Quem der risada não vai passar. Beleza, guerreiros? Preste atenção no jingle, presta atenção na explicação que eu tenho certeza que vocês não erram mais. Tem apenas uma alternativa aqui que é a correta e eu vou mostrar para vocês na sequência. Bora para mais uma dica imperdível. Som na caixa, DJ! Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? É simples, rápido e direcionado. Vamos voltar para a questão agora. Lembrando, se vou a algum lugar e volto de algum lugar, não haverá crase. Agora, se vou a algum lugar e volto da, aí teremos a incidência de crase. Vamos para a questão, guerreiro? Agora facilitou, né, guerreiros? Essa música natalina ajuda bastante, mas não pode rir, tá? Não pode zombar do professor. Eu tô aqui me esforçando para você passar. Então foca, estuda, se concentra, mas sem zoação, beleza? Beleza? Então a gente tem a regra seguinte. Tratou do verbo ir. Se eu vou a algum lugar, eu voltando da aquele lugar, tem crase. Se eu voltar de aquele lugar, não tem crase. Então a gente vai fazer as perguntas aqui, ó. Quem vai a Brasília, volta de Brasília ou volta da Brasília? Volta de Brasília. Então não tem incidência de crase e a nossa alternativa não é a letra A. Letra B, quem vai a Goiás, volta da Goiás ou volta de Goiás? Volta de Goiás. Então também não temos a incidência de crase. Quem vai a Belém, volta da Belém ou volta de Belém? Volta de Belém. Então também não tem incidência de crase. Olha que interessante agora. Vou à Bahia. Quem vai à Bahia, volta de Bahia ou volta da Bahia? Volta da Bahia. Tá aqui nosso gabarito. Letra D. É só você matando essa charada aqui. Vamos ver a última aqui, ó. Vou a Belo Horizonte, volto de Belo Horizonte. Não tem crase. Então a nossa musiquinha é: se vou a, volto da, crase vou usar. Se vou a, volto de, crase para quê? Gravou isso na cabeça, muito simples, não erra mais questão de crase. Beleza, guerreiros? Bora voltar para nossa aula. Quem foi que disse que estudar precisa ser chato? Me diga lá, guerreiros. Você percebeu que com uma brincadeira e alguns passinhos você conseguiu decorar as principais regras da crase? E essa matéria não é fácil. Beleza? Sem precisar se alongar muito na temática. Todo o seu edital vai ser entregue com formas dinâmicas, beleza, pessoal? Vocês vão ter esse tipo de estudo em todo o seu edital. O nosso grupo de alunos exclusivo tem acesso a centenas de questões nesse formato. Então você tem o maior suporte em carreiras policiais, tem todo esse aparato para você memorizar e esta semana você vai ter a possibilidade de ingressar nesse grupo exclusivo. Chega de questões chatas e enfadonhas. Chega de professores que falam sempre a mesma coisa. Chega, guerreiro, de procrastinar os estudos por causa das aulas sem dinâmicas de estudo. Quanto mais chata a aula, menos vontade a gente tem de estudar. Chega disso, vamos estudar de forma direcionada e interessante. E essa é só uma das metodologias que traremos a você. Mas não é apenas cantando e dançando que você vai alcançar a aprovação. Características como a memorização e a organização são essenciais nessa trajetória, beleza? Então é importante saber memorizar e se organizar no estudo. Por isso que agora nós vamos falar da organização. E mais na sequência, um pouco mais à frente, eu vou explanar para vocês sobre as melhores técnicas de memorização para sua aprovação, beleza? Hoje estou com gripe, a garganta não tá legal. Bom, lembrando que amanhã, em nossa segunda aula, nós iremos trazer várias questões para o seu desenvolvimento. E o mais importante que você não pode esquecer de forma nenhuma. Você vai aprender como estudar com conteúdos totalmente resumidos e como fazer revisões para nunca mais esquecer o que você estudou. A gente vai ensinar você a fazer o ciclo adequado de estudos, beleza? Eu te garanto, guerreiro,
que aquilo que vai cair na tua prova, você vai estudar e vai ter tudo memorizado, tá? Trabalhando o ciclo de estudos naquilo que vai estar na tua prova. Mas para isso você não pode perder a aula de amanhã também, beleza? Então não marque nada para amanhã, 8 horas da noite. Eu quero você aqui, beleza? Desmarque qualquer compromisso que você tenha amanhã às 8 horas da noite. Bom, agora nós vamos falar um pouco da organização nos estudos, tá? Por que a falta de organização pode te levar à reprovação, mesmo que você estude muito, que estude demais durante muito tempo? Bom, em primeiro lugar, é importante analisar que você precisa saber que a falta de organização aumenta o quê? Ela aumenta a procrastinação. Geralmente, ao tentar iniciar o estudo, o aluno ele acaba ficando perdido se ele não tem uma organização, porque são muitos os itens cobrados no edital, como eu falei para vocês, e ele geralmente não sabe por onde começar. Agora imagina só, pensa comigo aí, todos os dias você tentando acessar as apostilas e videoaulas sem saber por onde começar. Dessa forma, você vai levar mais tempo tentando encontrar o que estudar, encontrar a aula adequada, encontrar aonde na apostila você precisa estudar, do que estudando realmente, beleza? A falta de organização também dificulta o seu direcionamento. Como eu acabei de comentar para vocês agora, um aluno que é desorganizado, que não tem uma organização adequada, por mais que seja extremamente inteligente, dificilmente ele vai conseguir alcançar a sua aprovação. Sabe por quê? Isso porque estudar sem direção é como você andar em círculos, tá? E quem anda em círculos não avança, não chega ao alvo desejado, não conquista a sua princesa. E você não pode cometer esse erro de jeito nenhum. Outra característica da falta de organização é que acaba confundindo o aluno. Olha só, por que o aluno se confunde? Porque estudar de qualquer maneira, se você estudar de qualquer maneira, você acaba não conhecendo o ponto de partida e nem o local aonde você deseja chegar. Levando em consideração que o edital é extenso, daquele tamanho que eu falei para vocês, e o tempo de estudos é muito curto, é pouquíssimo provável que você consiga a sua aprovação estudando dessa forma desorganizada. Agora a gente já sabe da dificuldade e vamos ver ali como resolver isso, tá? A pergunta é a seguinte: existe uma solução para não cair nesse engano, professor Rude? Como que eu faço para não cair nesse engano? É claro que existe e é claro que eu vou explicar para você, tá? Para não perder a sua aprovação por desorganização, o que você vai precisar? Você vai precisar utilizar um cronograma de estudos direcionado e um plano de estudos adequado ao seu perfil. Por quê? Porque um bom cronograma direciona os seus estudos, potencializando o quê? O seu tempo, que é escasso, e fazendo com que você aproveite cada minuto de estudos que você tenha. 15 minutos no almoço, 30 minutos à noite, 1 hora quando você acorda, para que você possa dedicar todo esse tempo aos estudos. Um edital ele tem matérias com maior e menor peso, devido ao número de questões ou à importância de cada uma dessas matérias, beleza? Então um cronograma adequado de estudos, bem elaborado, te orienta em quais matérias você deve focar mais e você deve estudar mais, e quais têm mais incidência de cair na sua prova. Lembra aí, o seu tempo ele é escasso e extremamente precioso. Você precisa das ferramentas mais dinâmicas, pois o seu concorrente vai utilizá-la. Você quer ficar para trás? Você quer que o teu concorrente passe você? Não, né? Então eu sou enfático em dizer que se você tentar estudar sem essa ferramenta, você vai estar jogando o teu tempo fora. É melhor que você vá jogar futebol, é melhor que você vá assistir novela ou vá para o churrasco. Você está jogando o teu tempo fora, beleza? Eu vou explicar por que dessa perda de tempo um pouco mais à frente, beleza, guerreiros? Agora, eu quero falar para vocês uma das vantagens desse cronograma e o que ele pode fazer para você. É que ele também nos traz uma clareza muito maior do quanto falta para completarmos todo o conteúdo do nosso edital. Assim, a gente pode se organizar, tá? Nós podemos fazer revisões com muito mais frequência. Imagine você estudando de qualquer forma, sem organização, e o teu concorrente
tendo todas essas informações à disposição, com certeza você ia ficar muito para trás dele, beleza? Então, caderninho na mão aí, caneta, e já anota aí no seu caderninho também que uma das ferramentas que você precisa para ser aprovado é de um cronograma completo e dinâmico, não é qualquer cronograma, beleza? E isso nós vamos trazer para você. Com isso você não precisa se preocupar. O nosso cronograma é excelente e tendo esse cronograma você já pode dar mais um passo nesse mapa, que é o método de aprovação policial acelerado, chegando mais perto do seu objetivo final, a sua aprovação. Mas eu vou deixar que o policial Alan fale a respeito dessa ferramenta, beleza, guerreiros? Porque o Alan, ele estava aí, nesse lugar que você está agora. Ele trilhou o mapa, passo a passo, seguindo todos os nossos passos até o caminho da aprovação, que você também vai trilhar. E conquistou a vitória que você também vai conquistar. Bora ver o vídeo dele? Fala, grande Rude, e aí, beleza? Cara, passando aqui para te agradecer pelo teu cronograma e o plano de estudos do cursinho, que foi um divisor de águas para minha aprovação, cara, nos meus 2 concursos públicos, né? No sistema penitenciário e na polícia militar. Cara, gratidão mesmo a você, viu? E quando a gente se vê, aquele churrasco tá marcado, viu? Tamo junto, cara. Forte abraço. E aí, Rude, beleza? Minha segunda aprovação e graças a Deus tô aqui hoje fardado. Agradecer você aí pelos mnemônicos, os mapas mentais e o estudo direcionado com questão, que foi de grande importância aí para estar conseguindo essas 2 aprovações em um curto espaço de tempo. Tamo junto aí, Rude. Brigadão. Eu me emociono sempre que vejo o depoimento desse guerreiro, galera. É top a gente ver um aluno dedicado alcançando os seus sonhos. E o próximo depoimento motivacional em nossa aula pode ser o seu. Só depende de você. Você consegue chegar lá, eu sei disso. E o melhor de tudo é que você não depende de ninguém, tá? Basta apenas tomar a decisão de você dar o primeiro passo, tomar a decisão de iniciar. Não tem erro. Eu vou tomar um gole d'água, tá complicado aqui, mas estudando da forma correta, com direcionamento, seguindo o passo a passo do mapa, você já estará no caminho certo, no caminho da aprovação. E detalhe, guerreiros, como vocês viram na conversa, o Alan ele não tinha noção de provas de concursos públicos. Ele usou a metodologia da forma correta e ele já engrenou, não foi só uma, mas foram 2 aprovações em poucas semanas. Ele acompanhou todas as nossas aulas gratuitas. Essa mesma possibilidade que nós estamos trazendo para você hoje, ele acompanhou. Agora eu vou fazer uma pergunta para você refletir, para você pensar. Você que está aqui acompanhando a nossa aula, você acha que o Alan passaria nos 2 concursos que ele passou em poucas semanas de estudo se ele tivesse focado em 100% do edital deles? É claro que não, guerreiros. Ele nem conseguiria completar um dos editais, imagine os 2. Agora, usando o nosso material que direciona para aquilo que realmente cai na prova, ele conseguiu estudar tudo o que ele precisava. E olha só, que bacana, olha o resultado. Ele conseguiu fazer várias revisões dentro dos 2 editais. Ele usou o princípio de Pareto que a gente falou para vocês. Ele buscou tudo o que precisava em apenas 20% dos editais. Ele conseguiu memorizar 5 vezes mais rápido. Nós entregamos tudo mastigadinho e pronto para ele. Qual foi o resultado disso, guerreiros? Onde muitos alunos concurseiros encontram dificuldade de alcançar a aprovação, ele foi e engrenou 2 aprovações seguidas. Ele pôde escolher o concurso que ele queria. Agora, se ele conseguiu, você também conseguirá. Os concursos da PM lá no estado do Alan geralmente ocorrem a cada 4 anos. Agora analisem. Quanto tempo ele ia perder se ele não tivesse feito a escolha correta e ingressado em nossa turma Master de Estudos? Ele teria perdido 4 anos para começar a estudar e tentar de novo. Por isso que eu falei para vocês que sem um cronograma adequado, com sistemas de revisões que são comprovadamente efetivas, você vai estar jogando o seu tempo fora. Não adianta você estudar de qualquer maneira, você vai jogar o teu tempo fora. Só que em nosso material, você vai aprender a montar o seu cronograma de estudos, analisando o perfil não só da banca, mas o teu próprio perfil. Porque
Dessa maneira, você vai conseguir tirar o maior proveito possível dessa ferramenta. Vai poder estudar com revisões dentro daquilo que você precisa e que você necessita. E em nossa aula amanhã, guerreiros, amanhã, tá? A gente vai explanar mais dessa ferramenta, que vai ser um dos pilares da sua aprovação. Bom, a gente precisa lembrar que vocês não podem perder essa aula de amanhã de forma nenhuma, tá? Tanto pelo conteúdo valioso que a gente vai entregar para vocês, quanto pelo sorteio que você vai concorrer, beleza? Bom, relembrando então, até agora você viu conosco que é importante ter aulas dinâmicas para facilitar a memorização. Você também viu conosco que estudar sem um cronograma, sem um direcionamento, é literalmente fazer o quê? Pegar o teu tempo e jogar no lixo. Você vai estar estudando e não vai passar, melhor que você vai jogar um futebol. Então tem que ter direcionamento. E ainda existem barreiras e erros que os concurseiros cometem, que atrapalham no caminho da aprovação. Então o que eu vou fazer para você agora? Eu vou explicar quais são essas barreiras. Vamos conhecê-los? Vamos juntos? Então tá, vamos lá, vamos listar uma a uma. Uma das barreiras é você negligenciar o quê? Aquelas matérias que são mais importantes. Como é que eu posso citar um exemplo para vocês? Você perdeu uma questão com maior peso e ficar com uma nota muito baixa. Qual que é a solução para que você supere esse obstáculo? Você tem que ficar atento no edital, fazer uma análise minuciosamente dele para ver qual questão tem maior peso, qual matéria é mais importante. Ou simplesmente compor o nosso grupo de estudos que a gente vai entregar mastigado para você. Nesse grupo de estudos, você vai estar sempre atualizado. A gente vai trazer para você não só o edital, como diariamente também você receberá as principais informações do seu concurso e também as matérias que precisa direcionar mais foco. Então a gente já vai direcionar as aulas, apostilas e todo o material naquela matéria mais importante. A sua economia de tempo será muito maior fazendo você ser mais assertivo no desempenho dos seus estudos. Beleza? O que você vai fazer aqui? Você vai mapear a banca. Porque mapeando a banca, nós notamos um comportamento semelhante nelas e percebemos que o conteúdo programático do edital é 80% do que está dentro da sua prova vai estar inserido em apenas 20% do conteúdo programático do edital, como a gente já falou anteriormente. Presta atenção, isso aqui é importante, tá? Para tudo que você está fazendo e presta atenção aqui. Eu falei no começo da aula e vou repetir para você. Sem dominar isso, você não vai passar. Se você quer passar, se você tem prioridade nesse concurso, para o que está fazendo e presta atenção no que eu estou falando, beleza? Se você tiver acesso a essa informação em tempo real antes da prova, você somente vai precisar destinar o maior tempo de estudos para os 20% do conteúdo. Você vai economizar tempo e vai conseguir fazer uma revisão naquilo que é mais importante, tem um maior peso, 5 vezes mais rápido do que o teu concorrente. Quem que você acha que vai passar? Agora a pergunta que não quer calar, tá? Você consegue identificar, abrindo o edital e localizar quais são esses 20% do conteúdo que vão estar dentro da tua prova? Não, né? É difícil. São centenas de provas analisadas para a gente chegar lá. Então eu vou repetir a boa notícia para você, tá? A boa notícia é que a nossa equipe já sabe. Ela já fez a análise. E os nossos alunos na turma em andamento também já sabem. O teu concorrente está sabendo. E você que irá ingressar nessa turma também, nesse grupo Master de Estudos, com o mapa, também vai dominar esse tema. Também vai estudar direcionado para o que vai cair na tua prova. E vai conquistar o quê, ó? A tua vai estar na tua cintura, 9mm, beleza? Então fique tranquilo, porque conhecendo essas ferramentas, você vai passar e vai conquistar a tua 9mm. Além de direcionarmos o conteúdo correto, também traremos a vocês as últimas questões com o perfil da sua banca. Por que é importante você acompanhar isso? Acompanhar o perfil de dificuldade nas questões, porque assim você nunca vai ser surpreendido, sempre vai chegar e estar um passo à frente. Depois que eu incluí esse sistema de estudos em minha rotina, desde lá no começo, eu comecei a achar graça sempre que fazia uma prova. Você sabe qual que é a impressão que dá? A impressão que dá é que eu já havia feito a mesma prova anteriormente. Por quê? Porque os padrões, eles se repetem demais. E além disso, guerreiro, nesse grupo que a gente vai passar para você, nós vamos te dar um suporte exclusivo.
exclusivo, tá? Exclusivo mesmo. Aqui você não vai estudar sozinho, mas a gente vai fazer o seguinte, sobre suporte exclusivo, nós vamos falar um pouco mais à frente, porque agora eu quero abordar outro tema. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, beleza? Olá. No grupo VIP do WhatsApp foi entregue um conteúdo exclusivo para vocês. O que é esse conteúdo, professor? Vocês devem ter aberto, espero que tenham aberto, tá? Ele é um material simples, mas ele vai te auxiliar bastante para você entender como é o direcionamento do nosso material. Ele é um caderno de questões que, além dele ser gabaritado e explicado cada questão, ele traz também um sistema de memorização chamado de mnemônico. Você vai conhecer um pouco mais essa metodologia dentro desse material. Se você ainda não abriu o documento, tá perdendo tempo, tá? Eu recomendo que você vá lá e veja. Por quê? Porque ele traz várias dicas em várias matérias para você e com aulas já diferenciadas só para você. São aulas curtas que você vai conseguir acompanhar. Vamos acompanhar uma dessas questões? Eu vou mostrar para você aqui uma dessas questões, mas depois não esqueça de assistir todas as aulas, beleza? Elas são curtas, são dinâmicas e trazem várias dicas para você. Então bora lá acompanhar essa questão, vou colocar para vocês. Bora lá, mais uma questão de português direcionada com aquele macete mnemônico para você no final, beleza? Aperta o pause e resolve a questão e depois acompanha a explicação do professor mais bonito do Brasil. Tamo junto, mentiroso, mas tamo aí para te ajudar. Fechou? Resolveu? Se não resolveu, se for, o problema é teu. Vamos lá então fazer a leitura da alternativa. A seleção brasileira tem uma possibilidade remota de conquistar o caneco mundial. Hoje em dia a possibilidade é muito remota, mas tá passando bem longe, né, galera? Vamos lá. Contanto que contrate uma comissão técnica comprometida com o futuro do time e não haja interferência externa para a escalação de jogadores com contratos fechados com a Nike. Autor anônimo. Tem que ser anônimo, né? Porque esse tipo de coisa aqui, se a pessoa assinar abaixo, amanhã aparece com a boca cheia de formiga. Mas deixando de lado, o que a questão pede pra gente? Olha que legal. Em relação à narrativa sobre a seleção brasileira, temos em destaque o termo contanto que na frase assume a função de. Então aqui a questão nada mais está pedindo para a gente é o que a função contanto que está, como ela está servindo na frase acima. Lendo a frase de novo, a seleção brasileira tem uma possibilidade remota de conquistar o caneco mundial, contanto que contrate uma comissão técnica comprometida com o futuro do time e não haja interferência externa para escalação de jogadores com contratos fechados com a Nike. Beleza. Então, qual é a função de contanto que? Nós temos 5 alternativas. Letra A, conjunção adversativa. Letra B, subjuntivo. Letra C, objeto direto. Letra D, conjunção condicional. E letra E, conjunção conclusiva. Professor, você já me mostrou que nós temos inúmeras conjunções e também em todas elas o senhor tem sistema de mnemônico para memorização. Nessa conjunção que eu não conheço, o senhor tem sistema de memorização? Mas é claro, guerreiro, a gente sempre tem aquilo que você precisa. Aqui você vai alcançar a aprovação. Bora lá, eu vou passar para a tela ao lado e vou trazer para vocês a explicação e depois a gente volta no gabarito. Só gostaria de saber aí, contanto que, qual alternativa você marcou? Fala para mim, beleza? Coloca aí nos comentários abaixo aí qual alternativa você marcou. Bora lá para a explicação? Tamo junto. Então aqui a gente tem uma explicação bem bacana no card de memorização que você não vai esquecer mais, tá? Nós vamos explicar hoje a respeito das conjunções condicionais. Você vai ver aqui ó, no final da seta que nós estamos falando a respeito das conjunções condicionais, beleza? Qual que é o macete para conjunções condicionais, professor? O macete é a frase casa sem contas. Por que casa sem contas, professor? Porque com essa frase na cabeça, casa sem contas, você vai decorar todas as conjunções, as principais conjunções condicionais que trazem uma certa condição. E quais são elas, professor? Olha aqui, ó, o se de caso, o a de a menos que, o sa de salvo se, o sem de sem que, o conta de contanto que e o s de se. São as principais conjunções condicionais. Vamos voltar lá para a questão para a gente ver se a gente consegue identificar uma conjunção condicional lá? Tamo junto, bora procurar. O que ele está pedindo para a gente? O que ele está pedindo? Tá aqui, ó. Contanto que. Lembra do casa sem contas?
contas de contanto. Então a gente tem que achar na alternativa abaixo conjunção condicional. A letra A é adversativa, a letra B subjuntivo, C objeto direto, letra D está aqui, ó, conjunção condicional e letra E conjunção conclusiva. Decorei, memorizei, preciso saber o que é? Cara, é interessante. Conjunção condicional é aquilo que traz uma condição, tá? Vai acontecer caso faça, se fizer, conforme uma das condições, contanto que. Beleza, guerreiros? Tá aí a nossa explicação na nossa questão. Bora para a próxima. A prova tá chegando e vocês têm que estar 100% direcionados. Tamo junto. Qualquer dúvida, chama no grupo de estudos. Tô aqui para te ajudar, tá? Não passa para a próxima questão se você tiver dúvida. Aquele abraço e foco rumo à sua aprovação. Olha só, esse é um material bem direcionado e já mostra a você que existem caminhos mais assertivos nas questões. Enquanto muitos alunos estudam uma infinidade de materiais tentando minerar bons conteúdos, vocês vão ter acesso àquilo que cai com mais frequência em sua prova. E o bacana de tudo, que isso é de forma resumida, são aulas curtas, trazendo para você uma possibilidade bem maior de memorização dos conteúdos. Para uma aula de 3 horas com uma aula de 5 minutos aprender a mesma coisa, melhor 5 minutos, né? Então anota aí no teu caderno mais uma dica que eu vou passar para vocês, beleza? No final da aula vai rolar um desafio, beleza, guerreiros? Aqueles que anotarem as dicas vão ter uma surpresa show de bola aqui. Então vão anotando, beleza? Aprendam a ter o hábito de fazer anotações. Por quê? Porque vocês têm que separar, vocês não podem ser apenas alunos, tá? Porque aluno é aquele indivíduo que apenas assiste às aulas e só. Você tem que ser o quê? Você precisa ser um estudante. Qual que é a diferença do aluno para o estudante? O aluno, ele só assiste, mas o estudante, ele assiste, ele resume, ele faz revisões dos resumos que ele fez, tá? Ele resolve muitos exercícios que a gente traz para vocês no curso, faz anotações e tira as dúvidas. Ninguém passa com dúvidas, guerreiro. Então aprenda desde já ser um estudante genuíno. Bom, então vamos anotar. Nós já citamos aqui algumas ferramentas que você precisará para alcançar a sua aprovação, ok? Beleza? Lembra que a gente anotou várias, né? Além de já mostrarmos para vocês também, lá no começo, inicialmente, uma questão com dança e música que muita gente tirou sarro de mim aqui e eu não gostei, beleza? Mas ajudou vocês na memorização. Também falamos um pouco do nosso suporte exclusivo, que foi o ponto crucial de aprovação do Soldado Alan. Vai ser o teu também, junto ao cronograma de estudos e plano de estudos, beleza? Vocês viram no depoimento dele que ele utilizou também o quê? Lá os mnemônicos, que são os sistemas de memorização, e os mapas mentais. Esse material gratuito, ele pincela um pouco o que são os mnemônicos, beleza? Ele só vai pincelar um pouco, no curso eles estão mais completos. Porém, mais à frente, nós vamos falar um pouco mais deles e dos mapas mentais, beleza? Nós traremos para vocês videoaulas interativas usando o que, guerreiro? Cards de memorização exclusivos. Qual que é a função deles? Eles vão acelerar a sua memorização. E o que isso quer dizer, professor Rude? Você pode explicar em miúdos? Posso. Além da aula ser de fácil entendimento e curta, trazendo dicas imperdíveis como vocês viram nas questões anteriores, a probabilidade de estar na sua prova é imensa, tá? Então você não pode perder essa parte de jeito nenhum, beleza? Presta atenção! Outro tema importante a ser abordado a partir de agora é o grupo VIP de estudos totalmente direcionado. O grupo que você vai estar inserido com materiais exclusivos, atualizados e as informações sempre em primeira mão. Você não pode esquecer, não esqueçam, tá? Quem sai na frente geralmente chega primeiro. E também falamos e repetimos sobre a técnica do quê? 80-20, ou o famoso princípio de Pareto, tá? Ele retrata a realidade dos concurseiros, mostrando para você que não passam aqueles que estudam por mais tempo ou estudam mais, e sim aqueles que estudam de forma direcionada e conhecem as artimanhas do inimigo em comum. Quem que é o nosso inimigo em comum, guerreiro? A banca do concurso, a nossa algoz e tão temida banca do concurso, beleza? Então fica atento, porque aquela conversinha de que para passar em concurso público basta apenas estudar, ela tá ultrapassada, guerreiro. Não adianta apenas estudar. Hoje em dia é preciso que você trabalhe muito o seu cérebro e você precisa mostrar para ele aquilo que é importante. É isso mesmo, tá? Parece brincadeira, mas não é. Você precisa negociar
com o seu cérebro. E para isso nós vamos explorar um pouco o mundo da neurociência. Alguém aqui já ouviu falar em neurociência? Quem já ouviu falar, digita abaixo, beleza? Baseado na neurociência, estudar de forma direcionada para um concurso é muito vantajoso. Por quê, professor Rude? Porque o nosso cérebro ele tende a reter mais informações efetivamente quando elas são apresentadas de maneira organizada e, presta atenção nisso aqui, repetida ao longo do tempo. Ela tem que ser organizada e repetida. Estudar direcionado para um concurso significa concentrar-se nas matérias e tópicos específicos, que vão ser cobrados aonde? Vão ser cobrados lá na sua prova. Você lembra que eu acabei de falar do 80-20, que falamos mais de uma vez? Dessa forma, você ajuda o seu cérebro a lembrar melhor as informações, porque elas são apresentadas de forma organizada, tá? Ela vai ser repetida ao longo do tempo, você vai revisar mais vezes porque você vai estar estudando menos conteúdo. Focar no que é importante reduz o quê? A confusão e facilita o seu aprendizado. Resumindo tudo isso que eu falei para você aqui, tá? Trocando em miúdos, estudar direcionado ajuda você a lembrar das coisas certas na hora da prova. Marcar o X no local correto. Ninguém está estudando aqui para ser especialista, você quer acertar na prova e passar. Então você vai garantir a tua tão sonhada aprovação. Garantir a sua aprovação é a nossa missão. E eu sei o quanto o sabor da conquista da aprovação é indescritível, guerreiros. Eu passei em vários concursos, né? Não apenas por essas aprovações, tá? Mas por causa das milhares de pessoas que a nossa equipe ajudou. Olha só, emocionante falar sobre isso, mas cada obrigado, cada abraço, cada vez que uma mãe de família chorou por ver a conquista do seu filho, cada vez, guerreiros, que eu comi um churrasco para comemorar uma aprovação e vou cobrar de vocês esse churrasco, tá? Passou, tem que pagar o churrasco. Em cada choro de alegria, eu relembro novamente as minhas lágrimas da conquista. Essas lágrimas me trazendo a oportunidade de reviver tudo aquilo que eu passei há um tempo atrás. E eu revivendo isso, eu fico muito feliz. É difícil, guerreiro? É. É doído chegar lá? É. É cansativo? É. É um sacrifício que a gente vai ter durante um tempo? É. Mas vale muito a pena. Vale demais, vocês não fazem ideia. Tomar uma água aqui. E não é à toa que por formarmos essa família guerreira, que os nossos alunos estão sempre ao nosso lado, indicando para todos os amigos, em todos os grupos, os nossos materiais. Eu faço questão de colocar na sequência o depoimento da soldado Liduário. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram dificuldade ou ainda passam dificuldade no dia a dia de vocês. Mas saibam que a soldado Liduário, ela abdicou de muita coisa para conquistar essa aprovação. Não foi um caminho fácil, tá, guerreiros? Porque nunca é um caminho fácil. Porém, a nossa metodologia, ela abreviou a aprovação dela, ela abreviou o tempo de estudos. E hoje, a soldado Liduário é orgulho para toda a sua família, assim como você quer ser, beleza? Vamos ver o depoimento dessa guerreira? Qualquer dúvida que vocês tenham, guerreiros, podem perguntar no chat abaixo, beleza? Podem falar com a nossa equipe, eles vão responder e se eles me selecionarem e mandarem, eu vou responder para vocês. Tamo junto? Bora lá, eu vou colocar o depoimento da soldado Liduário para vocês então. Fala, Rude, bom demais. Passando aqui para parabenizar você e sua equipe por esse excelente trabalho que estão fazendo, por essa metodologia incrível que tem ajudado tantas pessoas na aprovação e na realização de um sonho se tornar policial. O curso está realmente espetacular. E você que ainda não adquiriu, pode confiar no Rude e sua equipe, pois os materiais são de extrema qualidade e excelência. Fiquem com Deus, foque rumo à aprovação. Pode ser você e vai ser você. Basta você querer e dar o primeiro passo.
Beleza? Há pouco, guerreiros, eu falei a vocês a respeito da técnica correta de revisões. Lembra antes do depoimento da Liduário? Então, ela é uma informação de extrema importância. Mas primeiro eu gostaria de trazer a vocês mais uma questão. Essa questão ela trata de asilo inviolável com técnicas de mnemônicos. Eu vou pedir para vocês que prestem muita atenção e façam as suas anotações. Também não esqueçam de que ao final da terceira aula nós vamos fazer o sorteio do curso preparatório completo com todos os bônus, tá? Que mais aprova em carreiras policiais. Na sequência, eu vou trazer a primeira palavra secreta. Mas agora bora para as questões. Para a questão, beleza? Vou colocar a questão na tela para vocês. Questão de asilo inviolável. Então, senhores, como comentamos anteriormente, vamos falar a respeito da questão que fala sobre asilo inviolável. É uma questão que cai em 99% dos concursos de carreiras policiais. Desde guarda municipal, policial militar, polícia civil, polícia penal, polícia rodoviária federal, polícia federal, todos esses concursos eles abordam o tema asilo inviolável porque faz parte do dia a dia do policial. Certo, pessoal? Então, assim, eu quero que vocês analisem com uma frieza a questão, prestem bem atenção na explicação e depois eu vou passar uma dica de como fazer a decoreba dessa questão, para você não errar nunca mais. Mas se vocês analisarem friamente a questão, vocês vão verificar que é muito fácil de acertar. Mesmo 80% dos concurseiros errando por falta de atenção, você não vai errar mais, tranquilo? Então, vamos para a leitura. Essa questão aqui, ela traz praticamente a letra de lei, a resposta, certo? Então a gente vai identificar os erros das outras alternativas e vamos mostrar a alternativa correta e depois passar para vocês um mnemônico para fazer a decoreba dessa questão. Vocês vão verificar como é fácil resolver esse tipo de questões. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo. Esse salvo quer dizer que nós podemos entrar na casa do morador sem que ele tenha o consentimento, sem que ele autorize. Tranquilo? Então vamos analisar as alternativas e verificar qual está correta e qual está errada. A alternativa A nos traz a informação para prestar socorro no caso de desastre. Completamente certo até aqui. Ou durante o dia ou à noite para cumprimento de ordem judicial. O erro dessa questão, pessoal, traz a informação de cumprimento de ordem judicial durante a noite. A ordem judicial só dá direito à pessoa adentrar ao asilo inviolável durante o dia. Tranquilo? Então vamos invalidar, a questão A está incorreta. Questão B. Vamos lá, desde o começo vai falar. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, certíssimo, ou para prestar socorro durante o dia ou à noite por determinação judicial. O que invalida a questão B é a mesma coisa que invalida a questão A, certo? Determinação judicial é somente durante o dia, pessoal, certo? À noite são outros casos, mas determinação judicial não autoriza. Vamos para a letra C. Por autorização judicial ou por ordem do promotor de justiça durante o dia ou à noite. Está errado, pessoal. Não só pelo dia ou à noite. O promotor de justiça não ordena nada em relação a asilo inviolável. O juiz determina. O juiz pode falar que o policial militar pode entrar, o policial civil pode entrar, o conselheiro tutelar pode entrar. É o juiz que determina, mas essa determinação do juiz só dá direito durante o dia. Beleza? Bom, então a alternativa C está incorreta. Vamos para a alternativa D. Para cumprimento de ordem judicial, policial ou do promotor de justiça e para prestar socorro durante o dia ou a noite. Prestar socorro durante o dia ou a noite está certo, mas para cumprimento de ordem é apenas judicial, pessoal. A banca vai brincar muito com vocês. Eles vão colocar ali por autorização policial, por cumprimento de ordem do promotor de justiça. Nada disso está correto. A única forma de adentrar ao asilo inviolável sem o consentimento do morador é somente com cumprimento de ordem judicial. É o juiz quem manda, mais ninguém. Promotor não manda, delegado não manda, policial não manda. Fiquem atentos. Asilo inviolável só adentra na casa se for determinação do juiz. Tranquilo? Então a alternativa D está incorreta também. Então vamos para a alternativa correta, que fala exatamente a letra de lei. Vamos fazer a leitura. Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo ou exceto
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Extremamente correta essa alternativa, pessoal. Flagrante, desastre ou prestação de socorro pode ser a qualquer horário do dia ou da noite. Agora, determinação judicial é somente durante o dia. Então é fácil. Pega os bizu, presta atenção nas pegadinhas da banca. Ela vai mexer muito com o horário da determinação judicial e vai trocar a determinação judicial por autorização policial, por determinação do promotor de justiça, por determinação do delegado. Fica ligado para não errar essa questão, tranquilo? Na sequência, agora eu vou mostrar para vocês um mnemônico, uma forma muito fácil de decorar esse tipo de questão. Você já caiu numa balada, guerreiro, que você estava curtindo aquela música bacana, de repente o DJ vai e troca para aquela música lenta, você está sozinho, vê um monte de gente, um monte de casal em volta dançando e você tem que sair do salão? O DJ é um tremendo filho da... Isso mesmo, guerreiro. Se tratou de asilo inviolável, é o DJ FDP. Por que, guerreiro? DJ, lembra que é durante o dia, DJ é determinação judicial, conforme você vê na figura. E FDP é durante o dia ou a noite, que é flagrante, desastre ou prestação de socorro. Se você decorar o DJ FDP, você não erra a questão de asilo inviolável. Pode ter certeza que essa questão aí tem uma chance enorme de cair na tua prova e só com essa explicação que eu passei para você, você vai matar. Veja só, você acabou de decorar asilo inviolável em questão de 4, 5 minutos que estamos conversando. Não adianta você fazer uma aula de 1h30 para aprender esse tema aqui e saber todas as nuances, a fundo o que é um asilo inviolável. Não, você simplesmente precisa saber como ele vai cair na prova para você. E aqui a gente está mostrando. Então as nossas questões dentro do curso, pessoal, são dessa maneira, são diretas, mostrando para você como acertar e como não errar a questão, aonde a banca vai utilizar a pegadinha. Fica atento no bizu, essa questão você não erra mais. Olha só, essa questão ela derruba muita gente, mas não vai derrubar mais você. Ao utilizar essa técnica milenar, você não irá mais errar questões. Eu vou até lançar um desafio para vocês, beleza? Não estudem mais a respeito da sua prova sobre asilo inviolável. Apenas guarda na sua cabeça o mnemônico que eu passei, que é o DJ FDP. Olha só, eu duvido, tá? Eu duvido. Eu vou falar de novo para que você não esqueça. Eu duvido que você erre esse tema se cair na tua prova. E com certeza vai cair. Agora, imagine você tendo a sua prova todinha sendo memorizada com essa técnica. Você entendeu porque poucas pessoas sempre furam as filas do concurso público? Porque não basta você estudar de qualquer forma, você tem que estudar da forma correta. Não adianta, guerreiros, eu estudar 8 horas por dia, sendo que o meu concorrente estuda apenas 2 horas e conhece essas técnicas, entendeu? Ele vai memorizar o que você não vai, você vai descartar a informação. Não adianta eu estudar sem técnicas corretas de memorização e revisão, sabendo que não irei lembrar mais de 90% do que eu estudei. É isso mesmo. Depois você vai conhecer sobre a curva do esquecimento. Estudar de forma direcionada é buscar o prêmio seguindo o mapa, tá? O método de aprovação policial acelerado. Os outros que estudam de qualquer maneira estão sem mapa e andando em círculos no escuro. Você entendeu agora, criatura? Você percebeu agora, criatura? Não é apenas estudar que vai te fazer passar. Mas você precisa do quê? Você precisa estudar com quem tem. Vamos fazer uma listagem aqui para vocês terem uma noção. O que você precisa? Professores altamente qualificados, suporte exclusivo, cronograma e plano de estudos adequados ao seu perfil, sistema de revisão efetivo, para não esquecer mais nada daquilo que você estudou. Não tem coisa pior que estudar e não lembrar no dia da prova, dá o branco, né? Técnicas mnemônicas com materiais exclusivos e atualizados. Bom, se eu for listar aqui as vantagens que você terá em nosso preparatório, nós iremos passar da meia-noite nessa aula. Por isso que eu separei esse conteúdo para vocês em 3 blocos distintos. Muitos aqui trabalham e precisam descansar, né, guerreiros? Então a gente vai respeitar esse período. Por isso eu peço para vocês que fiquem tranquilos, tá? Eu vou ser breve, já a nossa aula vai terminar. Falta só algumas coisas que eu preciso trazer para você aqui, mas vai ser bem rápido. Antes eu queria colocar mais um guerreiro depondo para vocês verem que em nosso time o número de aprovados aumenta
muito a cada dia. E logo eu tenho certeza que vai ser você. Agora, bora pro depoimento do Souza? Vou colocar o depoimento na tela. Galera, beleza? Meu nome é Souza, estou aqui para indicar o material aí do meu queridíssimo colega aí, o Rude, porque é um cara de excelente confiança, um cara que tá sempre ali para ajudar as pessoas. E gostaria de dizer o seguinte, Rude, ó, aquele churrasco ainda tá de pé, não esqueci não, viu? Você me ajudou muito na minha aprovação e vai ajudar na aprovação de muita gente, beleza? Tô com você, faca na caveira, garoto. Eu ajudei mesmo e faço questão de ajudar quem é determinado, beleza? Eu acredito que todos aqui têm um lugar ao sol. Nossa, ficou emocionado, galera. A gente rala tanto no dia a dia, né? Eu já passei por várias dificuldades também e entendo a realidade de cada um de vocês. Então eu faço questão de apoiar cada um dos meus alunos. Mas não é um mar de rosas, tá, galera? Eu também cobro, tá? Você vai precisar ser determinado se quiser alcançar a glória da aprovação. Não pode ser procrastinador, viu? Mesmo que o nosso material seja um diferencial, mesmo que ele aumente e muito a sua memorização, mesmo que seja mais dinâmico e atrativo para estudar, mesmo que seja aquilo que tem de melhor no mercado hoje, aquilo de melhor que o mercado pode te oferecer, de nada vai adiantar se você não fizer a sua parte. Então, se você é determinado e quer alcançar essa aprovação a qualquer custo, nessa semana eu peço para você foco total, beleza? Você vai deixar de lado novela da Globo, SBT, sei lá o que, futebol, cervejinha sem pensar, galera, churrasco, então deixa de lado durante essa semana ou qualquer outra distração, tá? Essa semana nós temos um compromisso, nosso compromisso será aqui no canal do YouTube, nesse mesmo horário, beleza? Agora, a pergunta para você, você quer passar ou você não quer passar? Eu tenho certeza que se você seguir o nosso passo a passo e acompanhar as nossas aulas, o próximo a gravar um vídeo desse vai ser você. Quer gravar um vídeo desse pra gente? Show de bola! Eu já estou empolgado para ir na sua formatura lá na academia, beleza? Eu vou estar lá sim, tá? Eu vou estar lá. Agora você vai estar lá também? Ou vai deixar a sua vaga para outra pessoa, vai deixar para o seu concorrente. Eu tenho certeza que muitos aqui estarão, beleza? Tenho certeza absoluta. Mas eu vou fazer a pergunta individual de novo para você. É para você. Presta atenção no que o professor está falando com você. Você que acompanhou a aula até agora, você está preparado para colocar aqui, ó, a pistola na cintura? Você está preparado para conquistar a sua estabilidade financeira com a bichona aqui, ó? A sua estabilidade profissional? Você está preparado para calar a boca das pessoas que duvidaram de você? Bom, se você respondeu sim a todas essas perguntas, pode ter certeza que você está no lugar certo. Você já ouviu falar do termo que leão anda com leão? Se você quer alcançar resultados como os que você viu aqui, você precisa andar com as pessoas certas. Reflita sobre isso, guerreiro. Lembre-se que vencedores andam sempre com vencedores. Se você quer ser um vencedor, pertença ao grupo dos vencedores. Cerque-se ao redor de vencedores e venha o quê? Venha vencer, beleza? Eu quero mostrar para você na sequência o depoimento de mais um leão, mais um guerreiro que já estava desistindo. Ele tinha o sonho de entrar na polícia militar. Infelizmente, guerreiros, ele tinha a idade avançada, ele já não podia mais entrar na polícia militar. Ele estava com 49 anos de idade. Mas após ele conhecer a nossa metodologia, após eu ter uma conversa legal com ele, ele conseguiu alcançar a sua aprovação em outra força de segurança pública. Hoje, ele trabalha em uma das maiores guardas municipais do Brasil. O que ele tem? Ele tem estabilidade financeira e profissional que tanto sonhou. Ele deu orgulho para a família dele, assim como você espera dar orgulho. Ele também, ó, ostenta a sua 9mm na cintura e deixou um recado motivacional para vocês.
Ele acompanhou a nossa primeira aula gratuita e ele ia desistindo, guerreiros, porque ele achou que não era para ele, tá? Ele achou que aquela metodologia não funcionaria para ele. Mas após um bate-papo sério, após a gente fazer uma resenha, ele decidiu acompanhar todas as nossas 3 aulas gratuitas. Ele ingressou em nosso time no final, ele tomou a decisão correta, deu o primeiro passo, beleza? E deixou um recado para todos vocês. Bora dar uma olhada? Olá, guerreiros. Meu nome é Marco Arildo Gajardoni, sou guarda municipal e entrei na guarda aos 49 anos, graças ao material e ao apoio do professor Rudy. Graças a ele eu estou aqui e realizei um sonho aos 49 anos. Então você, com o apoio e com o material que o professor Rudy tem, você tem condição de realizar seu sonho, não importa a idade que você tem. Sabe por que eu coloquei o depoimento do Gajardoni? Porque eu acredito que não existe idade para alcançar a vitória. Idade avançada não pode ser muleta e nem desculpa para ninguém. Você quer vencer? Foque no que você pode alcançar e no sonho que você tem para realizar. Ele acreditou em seu potencial e hoje ele está colhendo os frutos da sua conquista e da sua escolha. Guerreiro, nós temos materiais para todos os concursos em território brasileiro, se tratando de carreiras policiais. Indiferente que estejamos falando de polícia penal, estejamos falando de polícia civil, polícia militar, até as polícias federais, que são a Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal, ou agora como é tratada a Polícia Municipal, nós temos o curso direcionado que você precisa. Então o meu recado para você é: não desista. Veja o exemplo do Gajardoni e tenha uma referência. Pois se mesmo com todas as dificuldades ele conseguiu, o que faz você pensar que você não é capaz? Vamos relembrar o desafio do Gajardoni? Olha só, ele, assim como muitos de vocês, tinha uma enorme dificuldade. Ele tinha a dificuldade de memorização. Ele lia hoje e no dia seguinte ele não se lembrava de nada. Como é que você faz uma prova assim? Mas com uma técnica simples, ele conseguiu destravar esse bloqueio emocional em apenas 10 minutos diário. Isso mesmo, essa grande dificuldade que você tem pode ser resolvida com 10 minutos por dia. E ele transformou a sua capacidade de memorização, tá? Chegando à aprovação com confiança. Ele foi muito bem classificado na prova, por sinal. E agora chegou o quê? Chegou a sua vez. Essa técnica, ela é um dos pilares do nosso sistema infalível de aprovação. E com ela, você também vai dar o grande passo rumo ao seu sucesso. Mas, como nós já estamos adiantados no horário e eu prometi que ia terminar logo a aula, eu vou guardar esse segredo valioso para amanhã, beleza? Amanhã, na nossa segunda aula, aqui no YouTube, eu quero que você fique atento aqui no YouTube, eu vou revelar essa técnica que pode mudar tudo para você. Então, você não pode faltar de jeito nenhum, beleza? Temos esse compromisso? O link da aula e o horário exato vão ser postados lá no grupo VIP do WhatsApp. Vai ser postado em breve, você tem que estar no grupo, beleza? Fique de olho e já marque o lembrete. Finalizando com uma reflexão poderosa para você e importante, tá? A nossa maior fraqueza está sempre em desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar só mais uma vez. Quem falou isso? O grandioso Thomas Edison. Bom, fiquem com essa frase na mente e continuem firmes, beleza? Amanhã vou compartilhar mais uma técnica essencial para a sua aprovação e ela só vai levar 10 minutos do seu dia. Você quase não vai perder tempo, beleza? Ah, eu já ia me esquecendo. Eu vou revelar agora a primeira palavra secreta para o sorteio, beleza? Lembrando que você precisará ter marcado as 3 palavras que serão reveladas nas aulas de hoje, amanhã e quarta-feira. Fiquem atentos, beleza? A primeira palavra secreta é certamente. Anota no caderninho aí, beleza? Anotem aí, a palavra é certamente, tá? Certamente é a palavra. Você quer concorrer a este curso completo e passar definitivamente em seu concurso? Então nosso compromisso é amanhã, aqui nesse mesmo canal. Qual é o horário? Quero ver se vocês lembraram. Digitem abaixo o horário aí.
8 horas da noite, beleza? Além de te trazer a dica de ouro da memorização total e informações das demais ferramentas do curso preparatório, eu vou revelar aqui para vocês também um segredo que os cursos preparatórios não querem que você saiba. E quando eles divulgam, eles cobram de você mais de R$5.000, tá? Então não percam por nada. Quer ganhar um brinde agora, nesse exato momento? Então presta atenção. Eu vou fazer um desafio para você, um desafio bacana, beleza? Printa a tela agora, tira um print dela, beleza? Você vai tirar o print e lá no grupo VIP do WhatsApp você vai postar o que você achou da nossa primeira aula junto com essa imagem, beleza? Todos os alunos que fizerem isso já podem chamar o administrador do grupo para receber um PDF com dicas excelentes, tá? É um PDF de materiais para vocês. E se vocês quiserem ganhar mais um bônus exclusivo, basta convidar 2 amigos interessados nesse concurso para participar do nosso grupo VIP de estudos direcionado. Beleza? É isso aí. Tamo juntos, guerreiros. Até amanhã às 8 da noite. Aquele abraço e foco rumo à sua aprovação.